contra um profeta, um apóstolo, um homem de Deus, um pastor, uma mulher de Deus, alguém que crê no poder de Deus e que usa da autoridade e o expulse novamente. Aí então é por isso, ele traz mais 7 e não é à toa, porque ele pretende resistir, ele pretende tornar mais difícil uma segunda ocasião em que aquele homem possa ser liberto outra vez. Ou seja, aquele homem foi liberto, ele foi expulso e ele deu a volta pelo planeta procurando outra casa, não encontrando, ele voltou e encontrou a casa ali limpa, adornada, mas sem a comunhão com Deus. Foi aquela pessoa que conseguiu libertação, mas não se apegou com Deus. Ele não procurou cuidar da vida espiritual dele. E estava lá à deriva. O inimigo então voltou para aquela vida e trouxe mais 7 demônios piores do que ele. Isso é formação de legião. Ele pretendia dar condições de resistência caso aquele homem ou aquela mulher novamente encontrasse com alguém de fé que pudesse orar pela sua libertação, que pudesse determinar por ela. Ele procurou fazer trincheira, ele procurou fazer equipe para resistir. E nós podemos formar e devemos formar também legiões, sim, de pessoas da fé, são chamadas correntes, né? É por isso que as igrejas fazem as famosas correntes, as famosas campanhas de oração. Eles estabelecem um objetivo, né? Um propósito pelo qual todos vão orar juntos para alcançar um objetivo, para alcançar aquele intento, aquele objetivo, aquele alvo. E a igreja se une, e isso é uma coisa maravilhosa, o corpo de Cristo junto, né? O corpo de Cristo unido é força em oração. Gente, o próprio Senhor diz, se não tiver 2 ou mais reunidos ali em meu nome, é uma forma de você concentrar o poder de Deus quando você se ajunta com outras pessoas também de fé e estão convictos ali, unânimes em oração, como foi em Pentecostes. A Bíblia narra que eles estavam unânimes em oração. Unânimes é o mesmo propósito. Eles sabiam o que estavam buscando. Eles sabiam e criam que viria algo muito grande, algo muito bom. Eles tinham convicção do propósito pelo qual eles estavam ali juntos, 120 homens e mulheres ali no cenáculo. E para as pessoas que dizem que crentes não devem se reunir em igrejas, Jesus pregou nas sinagogas. Jesus só parou de pregar nas sinagogas, gente, quando ele estava sendo já perseguido, quando já haviam decretado a sua prisão, quando já estava mais do que notório a ideia que queriam matá-lo. Então, sabiamente, Jesus procurava esquivar-se de estar em locais públicos. Então, ele saía de uma região para outra, voltava mais de surpresa mas ele fazia uma espécie de jogo de esquivas naqueles últimos dias que ele estava para ser preso e morto, né? Jesus sabia o que ele precisava completar o tempo, né? Da sua passagem aqui na terra. Ele precisava ainda falar, ele precisava ainda pregar, não era ainda o seu momento, como ele mesmo descrevia, ainda não é o meu momento. Então ele nos últimos dias procurava se esquivar. Naqueles dias ele realmente não pregou em sinagogas, não pregou aonde os judeus tinham como casa de oração. E quando ele expulsou os cambistas do templo, realmente ele disse que a casa do meu pai é casa de oração. Ele estava se referindo sim àquele templo ali onde ele expulsou. O nosso corpo é o verdadeiro templo de Deus, mas não exclui o gesto, o cerimonial que se chama
congregar. A congregação, o ajuntamento dos santos é algo que se dá e nem sempre é numa casa. Também é lícito fazer reuniões em casas. É lícito fazer reuniões sim em casas, onde tiver 2 ou mais. Mas isso não exclui os templos, não exclui a igreja, não exclui um local especificamente construído, erguido, consagrado, para que os crentes ali se ajuntem. E grandes quantidades, gente. Gente, os crentes quando se ajuntam em grande quantidade vão para estádios, o que deixa claro que tem que ter um ambiente grande, que possa abrigar quantidade, uma coletividade grande de pessoas. Tem reuniões que têm que ser feitas em estádios. Tem que ter um local onde agregue as pessoas, onde as pessoas possam estar reunidas em grande quantidade, em média, enfim, seja qual for a quantidade, tem que ter os locais onde as pessoas possam estar. E às vezes o pessoal se reúne em praças, se reúne em parques. Eu já vi grandes cultos, né? Grandes reuniões, grandes campanhas feitas em parques, até em praças na rua, mas isso não exclui a necessidade de termos organizadamente locais em que o povo evangélico, em que o grande corpo evangélico, que é o grande número de pessoas que creem em Deus, querem se reunir, né? E isso não pode ser feito se não tiver um local para congregar. Já pensou você na sua casa? Você tem capacidade na sua casa, por maior que a sua casa seja, de você receber 1000 pessoas? De você fazer que 1000 pessoas não estejam no sol ou na chuva, caso aconteça uma situação normal de tempo, um fator meteorológico. E aí, será que tem que fazer sempre reuniões ao ar livre, em parques? Exclui a condição de um templo onde tem um teto, onde tem uma iluminação, onde pode se colocar uma aparelhagem de som para melhor ouvir. Você não fala com voz comum a 2.000, 3.000 pessoas, para que todos possam ouvir claramente. É necessário que coloque aparelho de som. Existem situações, gente, que realmente tem que haver estrutura, mas as reuniões em casas é bem-vinda, é bem feito, é bem-vindo, é de Deus, é bom. E também as reuniões em templos também é necessário. Inclusive, como estamos falando aqui em formarmos legiões de crentes, o melhor lugar para que as legiões de crentes possam estar juntas, como eu já participei de várias campanhas de oração, né? E era na igreja. O simples fato de você sair de casa e também tem outro detalhe, horário de trabalho. Eu participei de algumas reuniões de oração, né? Cultos de intercessão, em que na maior parte do tempo nós oramos e intercedemos. Como eu disse, vamos organizar, orar e interceder por causas específicas. Você tem que saber as causas específicas e dedicar suas energias, porque é energia, né? Você é poder de Deus. Quando você está determinando, quando você está usando a palavra de Deus, você é um poder efetivo de Deus, um poder de Deus para remir os tempos. Então, naquele momento que você estiver orando, eu deixo aqui a dica que seja sempre uma oração organizada, que você saiba o seu objetivo, que você saiba separar as circunstâncias de cada problema para você saber enfrentar com sabedoria e dedicar suas energias para os problemas mais difíceis, né? E deixar os problemas menores, também você vai orar contra eles para resolvê-los, mas primeiro vamos abater os Golias, né? Os gigantes, depois os menores. Essa é a forma. E formarmos
legião de crentes. Gente, conte sempre, quando você quiser alcançar uma bênção, quando você tiver urgência em alcançar um livramento, primeiro acredite na autoridade que está nos teus lábios. A tua salvação está perto de ti, junto da tua boca, que é a tua capacidade de determinar, a tua capacidade de articular a ordem, de dar ordem, de exercer autoridade sobre os elementos, sobre as circunstâncias, sobre o mundo espiritual e sobre o mundo material também. Lembra quando Jesus deu ordem à figueira para que ela lhe gerasse um fruto, e não era tempo de figos? Lembra quando Jesus andou sobre as águas? Ele tinha autoridade sobre os elementos.